Bom dia, glória a Deus. Hoje é sexta-feira, dia 12 de abril. Que Jesus nos abençoe, permaneça, nos abençoando nessa sexta-feira, nos preparando já para o final de semana. Não se esqueça, que sempre na sexta-feira nós temos aqui, nós chamamos a Sexta do Combate. Sempre eu que trago uma mensagem, uma palavra de fé, e passo a sexta-feira inteira aqui na igreja de jejum, me preparando, buscando uma direção de Deus para realizar o encontro nosso, então, nas 19h30, tá bom? Glória a Deus. Hoje eu estou aqui com o Gabriel e com a Raíssa me ajudando hoje. A Raíssa que está passando os versículos aí para vocês, ó. Se atrasar, vocês coloquem no comentário: a Raíssa está lenta. Tá bom? Não estou sozinho. Eu gosto de falar, pessoal, que o pastor Luiz Hermínio diz assim: quem chegou no topo da montanha sozinho fez alguma coisa errada no caminho. Quem chegou no topo da montanha sozinho fez alguma coisa errada pelo caminho. Jesus, quando veio a essa terra, esse mundo, ele mesmo sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, ele não andou sozinho. Ele fez uma equipe de 12 para andar do lado dele, tá bom? Vamos lá então. Ontem a gente viu ali o caso dos gibeonitas que abusaram de uma concubina de um levita, e ele mandou, cortou ela em 12 pedaços e mandou um pedaço para cada tribo de Israel, para mostrar que coisa horrenda, que coisa terrível eles tinham praticado, Então vamos ler para ver o que aconteceu. Juízes capítulo 20, versículo 1. Aqui no título diz: planos para castigar os moradores de Gibeá. Tudo que a gente planta a gente colhe. Por causa disso, todo o povo de Israel, desde Dan no norte até Berseba no sul e Gileade no leste, se reuniu em Mispa. Eles se reuniram na presença de Deus, o Senhor, como se fossem uma só pessoa. Os chefes de todas as tribos de Israel estavam presentes nessa reunião do povo de Deus. Havia 400.000 homens a pé, treinados para a guerra. E o povo de Benjamim soube que todos os outros israelitas haviam subido até Mispa e que eles queriam saber como aquele crime havia sido cometido. Então o levita, marido da mulher assassinada, explicou: cheguei com a minha esposa concubina em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá vieram de noite e cercaram a casa. Eles queriam me matar. Em vez disso, abusaram da minha concubina e ela morreu. Então eu peguei o corpo dela, cortei em pedaços e mandei um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. Aquela gente cometeu um crime horrível no meio do nosso povo. Todos vocês que estão aqui são israelitas. Vamos resolver agora o que fazer. Todo o povo de Israel se levantou ao mesmo tempo e disse: nenhum de nós, nem os que moram em casas, nem os que moram em barracas, voltará para casa. Vamos escolher alguns homens para atacar Gibeá. A 10ª parte dos homens de Israel vai arranjar comida para os que vão lutar. Os outros vão castigar os moradores de Gibeá pelo crime horrível que cometeram em Israel. Então, todo o povo de Israel se reuniu como se fosse uma só pessoa para atacar a cidade de Gibeá. As tribos israelitas mandaram que mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e disseram: que crime horrível vocês cometeram. Exigimos que vocês nos entreguem agora esses homens imorais para que nós os matemos. Assim tiraremos esse mal do meio do povo de Israel. Mas o povo de Benjamim não deu atenção aos outros israelitas. Eles saíram de todas as suas cidades e foram para Gibeá, a fim de lutar contra o resto do povo de Israel. Naquele dia, eles convocaram das suas cidades 26.000 soldados. Depois os moradores de Gibeá reuniram mais 700 homens especialmente escolhidos,
que eram canhotos. Qualquer um deles podia atirar com funda uma pedra num fio de cabelo, sem nunca errar. E os outros israelitas que iam lutar contra a tribo de Benjamim se reuniram 400.000 soldados. A guerra então contra a tribo de Benjamim. Os moradores da tribo de Benjamim que mataram aquela mulher, né? Aquela concubina. Só aqui que tem Os israelitas foram ao lugar da adoração em Betel e ali perguntaram a Deus: qual das nossas tribos atacará primeiro a tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: a tribo de Judá. Na manhã seguinte, os israelitas subiram e acamparam perto da cidade de Gibeá. Saíram para combater contra a tribo de Benjamim e puseram os soldados em posição de ataque em frente à cidade. Então o exército de Benjamim saiu da cidade e antes de terminar o dia, eles mataram 22.000 soldados israelitas. Aí o povo de Israel foi para o lugar de adoração e na presença do Senhor chorou até tarde. Eles perguntaram ao Senhor: devemos ir combater outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E ele respondeu: sim. Então o exército israelita se animou de novo e eles puseram seus soldados em posição de combate novamente, no mesmo lugar em que haviam lutado no dia anterior. Os israelitas marcharam contra a tribo de Benjamim pela segunda vez, e pela segunda vez os soldados de Benjamim saíram de Gibeá e dessa vez mataram 18.000 soldados israelitas treinados. Então todo o povo de Israel subiu de novo a Betel para chorar. Ficaram ali na presença de Deus o Senhor e não comeram nada até a tarde. E apresentaram ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz. Eles fizeram uma pergunta ao Senhor. Acontece que naqueles dias a arca da aliança estava ali em Betel, e Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, estava encarregado de cuidar dela. A pergunta que eles fizeram foi esta: devemos sair mais uma vez? Que já tinham sido derrotados 2 vezes, né? Contra a tribo que tinha praticado um pecado horrível. Você imagina isso? Eles iam lá combater eles e acabavam morrendo. Devemos sair mais uma vez para combater os nossos irmãos da tribo de Benjamim? Ou devemos desistir? O Senhor respondeu: combatam, porque amanhã eu farei com que vocês os derrotem. Então os israelitas puseram alguns soldados escondidos em volta de Gibeá. No terceiro dia marcharam de novo contra o exército da tribo de Benjamim. Os seus soldados ficaram em posição de batalha, de frente para Gibeá, como tinha feito antes. Os soldados de Benjamim saíram para combater e se afastaram da cidade. Como haviam feito antes, começaram a matar algumas pessoas na estrada de Betel, na estrada de Gibeá e em campo aberto. Mataram mais ou menos 30 israelitas e diziam: nós já o derrotamos como as outras vezes. Mas os israelitas disseram: vamos recuar e fazer que eles se afastem da cidade e venham para as estradas. Então a maior parte do exército israelita saiu dali e tornou a se juntar em Baal-Tamar. Mas os homens que cercavam a cidade saíram de repente dos lugares onde estavam escondidos na planície de Gibeá. 10.000 dos melhores soldados israelitas atacaram em Gibeá e o combate foi duro. Os benjamitas não imaginavam que iam ser destruídos. Quer dizer, eles atacaram um grupo, o grupo começou a fugir, eles se afastaram da cidade, mas tinham soldados israelitas escondidos perto da cidade. Quando eles se afastaram, os outros israelitas atacaram e entraram na cidade, né? O Senhor Deus fez com que os israelitas derrotassem o exército de Benjamim. E naquele dia, os israelitas mataram 25.100 inimigos. Então os benjamitas compreenderam que estavam vencidos. Os israelitas tinham se retirado durante a luta contra os benjamitas, porque confiavam nos homens que haviam colocados escondidos em volta de Gibeá. Esses homens avançaram depressa na direção de Gibeá, espalharam-se e mataram todas as pessoas da cidade. O exército israelita
e os homens que estavam escondidos tinham combinado um sinal. Quando vissem uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade, os israelitas já estavam fora, no campo de batalha. Deviam dar meia volta e atacar. Até aquele momento, os benjamitas já haviam matado uns 30 israelitas e diziam: sim, já os derrotamos como das outras vezes. Então o sinal apareceu. Uma nuvem de fumaça começou a subir da cidade. Os benjamitas olharam para trás e ficaram muito espantados quando viram a cidade inteira pegando fogo. Então os homens de Israel deram meia volta e os benjamitas ficaram apavorados, porque viram que iam ser destruídos. Eles fugiram e correram na direção do deserto, mas não puderam escapar. Foram cercados pela maior parte do exército israelita e também pelos soldados que vinham da cidade e foram destruídos. Quer dizer, cercaram, né? Daqui e da cidade, os soldados que estavam na outra cidade, eles ficaram no meio. Os israelitas cercaram os inimigos e os perseguiram sem parar até o lugar a leste de Gibeá e os iam matando pelo caminho. 18.000 dos melhores soldados benjamitas foram mortos. Os benjamitas que mataram aquela concubina e praticaram o pecado. Os outros fugiram na direção do deserto, para a rocha de Rimom. 5.000 foram mortos na estrada. Os israelitas perseguiram o resto e assim mataram mais 2.000 homens. Ao todo, 25.000 benjamitas foram mortos naquele dia, e todos eles soldados valentes. Porém, 600 homens fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, e ficaram lá 4 meses. Os israelitas atacaram o resto dos benjamitas e os mataram, tanto homens como animais, e destruíram tudo o que encontraram, e queimaram todas as cidades da região. Só fazer um comentário aqui rápido. Comentário um pouquinho rápido aqui. O que o pecado faz, né? Você vê que eles mataram a esposa daquele levita, eles mataram a concubina daquele levita. E o que é mais triste aqui? Que Israel, eles eram para ser unidos, e eles juntos tinham que lutar contra as outras nações. Então eles se uniam juntos e eles venciam as outras nações que adoravam outros deuses. Mas onde tem o pecado, quando entra o pecado, como foi ali no caso da tribo de Benjamim, que morava em Gibeá, no momento que eles abusaram sexualmente a noite toda daquela concubina, o que aconteceu? As outras tribos se juntaram e lutaram contra eles. Quer dizer, o povo de Deus lutando contra o povo de Deus. O próprio povo de Deus, vamos dizer assim, se autodestruindo, né? Então a gente tem que cuidar, porque até está escrito em Romanos, né? O salário do pecado é a morte. Então não adianta, onde tem o pecado gera morte. E às vezes morte espiritual e às vezes morte física também, porque esses dias eu fiz um velório de um jovem e é muito triste você ver que a pessoa escolhe o pecado, né? Desonra às vezes os conselhos dos tios, dos pais, dos avós. Então não adianta, o salário do pecado é a morte, né? Então foi isso que a gente viu mais ou menos com os moradores de Benjamim, tá? Juízes, então, capítulo 21. Quanto tempo deu até agora aí, Gabriel? $15 minutos, então, recém. Dá para ler um bocadinho ainda, tá? Vamos lá. Juízes, capítulo 21, versículo 1. O povo de Israel havia feito em Mispa este juramento a Deus: nenhum de nós deixará que o homem da tribo de Benjamim case com uma das nossas filhas. O povo foi a Betel e ficou ali na presença de Deus até tarde.
Eles choraram amargamente em voz alta, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso? Por que está faltando uma das nossas tribos? O povo se levantou bem cedo na manhã seguinte e construiu ali um altar. Apresentaram ofertas que foram completamente queimadas em sacrifícios de paz. E perguntaram: de todas as tribos de Israel, quem foi que não subiu para aquela reunião na presença do Senhor Deus em Mispa? Eles tinham feito um juramento muito sério, que quem faltasse à reunião em Mispa seria morto. O povo de Israel teve muita pena dos seus irmãos da tribo de Benjamim e disse: hoje Israel perdeu uma das tribos. Você imagina? Eliminaram a tribo de Benjamim por causa desse pecado, né? De abusar da concubina. Perdeu uma das tribos. O que faremos para arranjar esposas para os que ficaram? Pois juramos ao Senhor que não daríamos a eles nenhuma das nossas filhas. Então perguntaram: de todas as tribos de Israel, quem não compareceu diante do Senhor em Mispa? E ficaram sabendo de Jabes de Gileade, ninguém havia tomado parte na reunião. Quando fizeram a chamada do povo, ninguém de Jabes de Gileade estava lá. Então todos concordaram em mandar para lá 12.000 homens, dos mais corajosos, com essas ordens: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade, tanto homens como mulheres e crianças. Façam isto: matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. E eles encontraram 400 virgens em Jabes de Gileade e as levaram ao acampamento de Siló, que fica na terra de Canaã. Então todos concordaram em mandar mensageiros aos benjamitas na rocha de Rimom para fazer uma proposta de paz. Aí os benjamitas voltaram e receberam aquelas 400 moças de Jabes de Gileade. Porém, não havia moças em número suficiente para todos. Então o povo ficou com pena dos benjamitas, pois pela vontade do Senhor estava faltando uma das tribos de Israel. Aí os chefes do povo de Israel disseram: não há mais mulheres da tribo de Benjamim. O que vamos fazer para arranjar esposas para os que ficaram? O povo de Israel não deve perder uma das suas 12 tribos. Temos de achar um jeito de a tribo de Benjamim não acabar. Que enrolaçada, essa é a verdade, né, pessoal? Que enrolaçada, o que o pecado faz com a gente? Destruir a tribo, agora tem que arranjar mulher, né? Para os caras que ficaram vivos, para a tribo não se terminar. Misericórdia. Porém não podemos deixar que eles se casem com as nossas filhas. Eles falavam isso porque o povo de Israel havia amaldiçoado quem deixasse um benjamita casar com a sua filha. Então disseram: a festa anual do Senhor na cidade de Siló está perto. Siló fica ao norte de Betel, ao sul de Lebona, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém. E os chefes do povo de Israel disseram aos benjamitas: vão, escondam-se nas plantações de uvas, fiquem vigiando. Durante a festa, quando as moças de Siló saírem dançando, vocês também saiam das plantações de uvas e cada um agarre uma das moças e leve embora para a terra de Benjamim. Assim, quando os pais, os irmãos delas vierem se queixar, nós podemos dizer: por favor, deixem que elas fiquem, pois na batalha contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para todos os benjamitas. E vocês não serão culpados de quebrarem a promessa, pois não deram as suas filhas a eles. Elas foram roubadas. E assim fizeram os benjamitas. Cada um deles escolheu a sua esposa entre as moças que estavam dançando e a levou embora. Então voltaram para a sua terra, construíram de novo as suas cidades e ficaram morando ali. Enquanto isso, os outros israelitas saíram e cada um voltou para a sua tribo, a sua família e as suas terras. Naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem queria. Aí que está o problema. Quando não tem um líder, né? Quando não tem um líder que vive em santidade, que é exemplo para o povo, que prega a palavra para o povo faz o que bem quer e só faz besteira. Essa é a verdade, né?
Glória a Deus. Então agora já vamos para o livro de Ruth. O pessoal, olha o pessoal de Juízes, misericórdia, pessoal. Vê que Juízes era assim, né? Eles pecavam, clamavam a Deus. Deus mandava um líder, libertava eles. Eles buscavam a Deus. Aí eles voltavam a pecar. Deus levantava um líder. Por quê? Porque não tinha um rei, né? Não tinha um bom líder. Tem até um versículo que diz, acha aí para mim, Gabriel. Quando o pecado da nação é muito, troca de governo rapidamente. Não tem um versículo assim? Quando a nação peca demais, troca de governante toda hora. Procura esse versículo aí para mim. Já vamos terminar, tá, pessoal? Ele vai aparecer na tela aí para vocês, ó. Já vai aparecer aí, tá? Espera aí um pouquinho. Já vai aparecer. Juízes foram 21 capítulos e você vê toda hora trocando de governo. Provérbios está aparecendo para vocês aí. Provérbios 29, versículo 2. Para você que não gosta de política, a Bíblia é um livro político, né? É um livro político. É um livro de um rei governando a sua nação. Nação santa, povo de propriedade exclusiva. A Bíblia não é um livro inclusivo. A Bíblia é um livro exclusivo. Deus quer exclusividade, né? Essa é a verdade. Deus quer o meu coração, o meu corpo e a minha mente. Quer tudo. Olha o que diz aí. Quando os honestos governam, o povo se alegra. Mas quando os maus dominam, o povo reclama. Não tem um que diz que quando tem muito pecado, troca de líder toda hora? Não tem? Vamos ver se a gente acha aqui. Quando tem muito pecado, troca de governo toda hora. Tem um que diz. Tenta colocar na corrigida. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Não. É que eu não me lembro esse versículo de cabeça. Vamos mais uma tentativa aqui. É tipo assim, ó, que o pecado faz trocar o governo toda hora. Troca de líder toda hora. Quero ver se eu acho. Porque Juízes foi muito isso aí, né? Trocava de governo toda hora. Por quê? Porque era muito pecado, né? Era muito pecado, né? Já vamos terminar, tá, pessoal? Deixa o seu like. Deixa o seu like, deixa o seu nome aí. Aqui, Provérbios 28. Provérbios 28. Vê 20. Não. É 28. Alguma coisa, Gabriel. Não sei se é o 2 ou. Porque aqui aparece do 2 ao 26. Aí. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna firme e forte. Vai lá. Mas quando a nação peca, olha aí, ela muda de governo toda hora. Achamos, viu? Valeu a pena, né?
Então a gente acha que o problema está no governo, né? Mas na verdade o que faz a nação trocar de liderança toda hora não é lá em cima, é porque o governo é reflexo de quem? Da onde sai o presidente? Da onde sai o governante? O carnaval, o Gabriel está falando, o carnaval que arrastaram Jesus. Tem até imagem aí na internet, né? Só que é ruim de nós colocar agora, né? O Gabriel consegue colocar aí. Então você vê que Juízes era muito isso aí, ó, se você ler. O povo pecava e trocava de governante. O povo pecava e trocava de governante. O povo pecava e trocava de governante. Então, se a nossa nação brasileira se santificar, Deus vai nos dar lideranças boas, bons governantes, honestos, né? Não precisa ser cristão, pode ser justo, né? Precisa só ser justo. Não precisa ser cristão. Porque a Bíblia não diz que o crente não vai ter falta de nada, né? Davi disse: eu fui moço e já sou velho, nunca vi o justo ser desamparado. Não é o crente, nunca vi o justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então o que faz o governo trocar, nunca fica um governo, né? Vai aparecer a imagem aí para você, ó. Tá aparecendo na live? Tá aparecendo a imagem, ó. Então o que isso é? Isso é pecado. O diabo empurrando Jesus. Então você está vendo, isso aí, pessoal, é pecado. Isso aí faz o quê? Deus não dá lideranças boas para a gente. Depois disso aqui o Brasil nunca mais foi o mesmo. Você vê. Então tá aí, ó. Coloca o versículo para eles ler, ó. Mas quando a nação peca, ela muda de governo toda hora. Você vê o livro de Juízes, era isso aí, toda hora trocando governo. Por quê? Pecado. O pessoal abandonava Deus, o pessoal se afastava de Deus, adorava outros deuses. Então nunca tinha um governo firme, um governo constante, né? Um governo que era reto e que era justo, tá? Que Deus abençoe a nossa sexta-feira. Se você puder, esteja presencialmente aqui com a gente às 19h30. Vai ser um prazer receber você aqui em nome de Jesus. Deus abençoe.